Um dos agentes de inteligência mais renomados do exército americano e que já foi conselheiro da Casa Branca, escreveu um livro após se aposentar, confessando que ele teria sido responsável por usar engenharia reversa em objetos voadores capturados em Roswell. Hoje iremos falar sobre os relatos de Philip Corso. Esse roteiro é baseado em artigos sobre o mesmo assunto. Desde já pedimos o seu like, que você interaja com o conteúdo. Pode também deixar um comentário dizendo se já conhecia a história, algum detalhe que eu não comentar, ou sugerindo um novo tema ufológico para trazermos ao canal, o que vai fazer com que o YouTube perceba essa interação e te mostre os vídeos seguintes quando eles forem postados. Verifique se você continua inscrito no canal. Se não é, se inscreva. Se quiser ajudar de outra forma, pode se tornar membro. Existe mais de um nível. No nível perito, seu nome vai aparecer no vídeo durante algum momento e tem acesso também antecipado aos vídeos. E existe a ferramenta Valeu, onde você escolhe o valor para colaborar e faz isso quantas vezes quiser. Philip James Corso nasceu em maio de 1915, no distrito da Califórnia, no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Quando ele tinha 27 anos, em fevereiro de 1942, ele foi convocado para servir ao exército, pois o país ainda estava passando pela Segunda Guerra Mundial. O Philip foi então treinado como um oficial da inteligência e se destacou rapidamente entre outros soldados e com apenas 29 anos se tornou um hábil caçador de espiões. Ele foi então enviado para Roma, onde ele executou missões de eliminação de agentes soviéticos que estavam infiltrados. Durante esse período, o Philip foi reconhecido como sendo um agente destemido e sempre tinha sucesso em executar suas missões sem hesitar. Em 1947, ele retornou aos Estados Unidos para fazer um novo treinamento na Escola de Inteligência do Exército, na base de Fort Riley. Fort Riley é uma instalação do exército americano localizada no centro-norte do estado do Kansas, entre a cidade de Junction e a cidade de Manhattan. A reserva cobre um total de 101 mil acres e tem a sua própria região censo designada, chamada de Comunidade Fort Riley, que é composta em sua maioria pela família dos militares, e segundo o último censo, que é de 2020, a comunidade conta com aproximadamente 9.230 habitantes. Já a instalação militar de Fort Riley conta com a população diurna, que é a hora de maior concentração e funcionamento da base, de quase 25 mil pessoas. Após 3 meses que o Philip havia se instalado nessa base, em julho, ele foi designado para ser o responsável pela segurança na parte interna. Nessa mesma época, começaram a correr rumores de que 5 caminhões que continham destroços misteriosos sobre o acidente aéreo ocorrido em Roswell, a mais de 1.000 quilômetros da base, haviam sido descarregados em um dos galpões de Fort Riley. O caso Roswell é um dos casos ufológicos mais famosos do mundo. Seria supostamente um incidente envolvendo um OVNI que teria caído a 30 quilômetros da cidade de Roswell, no Novo México, e foi encontrado por um rancheiro, William Brazel. Pequenos seres humanoides cinzentos, supostamente Greys, teriam sido capturados nesse local, e todos os destroços e elementos que foram recolhidos foram levados pelo exército americano, e tudo teria sido supostamente encoberto pelo governo com a desculpa de que o que caiu ali foi um balão meteorológico. O Philip, ele era um homem bastante racional, mas ele ficou muito intrigado com esses rumores, principalmente porque ele era um homem cético. Então, seja lá o que fosse que havia sido descarregado ali, ele queria verificar pessoalmente.
Durante uma das noites em que ele fazia a checagem do local, se certificando de que tudo estava sob controle, ele decidiu ir até esse galpão. Por volta das 23 horas, ele foi até o prédio, que estava basicamente abandonado, mas continham lá várias caixas empilhadas. Havia um guarda no local que estava claramente em choque, e assim que o Philip se aproximou, esse homem lhe confessou que estava confuso, pois havia olhado uma das caixas e não conseguia compreender, raciocinar o que tinha acabado de ver. O Philip então se aproximou dessa caixa, que segundo ele parecia mais uma urna funerária pequena. Ele tirou a tampa e dentro havia uma lona. Ao retirar a lona, ele disse que viu um ser humanoide muito magro, com uma cabeça grande e desproporcional ao corpo, com olhos amendoados. Contendo 4 dedos nas mãos, ele tinha a pele na cor cinza claro. O Philip ficou confuso com o que ele tinha visto, principalmente porque era evidente que aquilo não era um ser humano. Mas ele se manteve firme, não demonstrou muitas emoções e guardou para si mesmo o que tinha vivenciado. Nos anos seguintes, o Philip se tornou uma das pessoas mais importantes e reconhecidas pelo exército. Em 1950, ele trabalhou durante alguns anos com o general Douglas MacArthur, que era um especialista em alvos de artilharia da ONU. Em 1953, ele foi designado para fazer parte do Conselho de Segurança Nacional e serviu à Casa Branca, sendo promovido ao posto de tenente-coronel. Se tornou um conselheiro de confiança do presidente americano Dwight Eisenhower. Quando foi em outubro de 1957, ele já tinha por volta de 42 anos, ele foi colocado como comandante de um batalhão de artilharia na Alemanha Ocidental, onde ele desenvolveu novas estratégias de direcionamento de mísseis. O Philip Corso era o homem que tinha o poder de apertar o botão para disparar mísseis nucleares, uma das armas mais poderosas que se tinha na época. Porém, quando ele retornou da Alemanha, em 1960, a sua carreira mudou completamente. E ele, que era um homem talentoso e reconhecido como um dos melhores oficiais da inteligência, destemido caçador de espiões e comandante de uma artilharia militar, foi inesperadamente colocado como reservista da Guarda Nacional e forçado a se aposentar aos 45 anos. Algumas pessoas passaram a especular que talvez ele tinha irritado algum superior que acabou o derrubando e o colocando de lado, mas na verdade isso era parte de um plano. O que ninguém sabia é que ele estava sendo preparado para assumir a missão mais importante da sua vida. Ao mesmo tempo, um general, um homem chamado Arthur Trudeau, que era o tenente-general do exército dos Estados Unidos, conhecido por ser um visionário que acreditava em uma visão futurística do mundo e que foi pioneiro ao implementar tecnologias diferentes durante a Guerra Fria, se tornou o diretor de pesquisas e desenvolvimento do exército americano. E em 1961, ele criou a divisão de tecnologia estrangeira dentro do Pentágono, e o Philip Corso foi chamado para ser o chefe geral desse departamento, e ele aceitou imediatamente. O Philip ficou à frente desse projeto durante anos e teria sido ele o responsável por conseguir aplicar engenharia reversa em aparelhos e conseguir compreender a tecnologia. Ele guardou o segredo durante toda a sua carreira militar e dos seus descobrimentos com as pesquisas. Porém, antes de falecer, ele decidiu que deveria contar ao mundo sobre esses eventos. E em 1997, com 82 anos, ele lançou um livro chamado O Dia Depois de Roswell, em parceria também com um coautor, William Burns, um escritor americano e ufólogo. Nesse livro, eles afirmam que ele usou artefatos extraterrestres recuperados do incidente de Roswell para criar aparelhos que conhecemos atualmente. O Philip alegou que todo esse trabalho que ele realizou no Pentágono nos anos 60 era ultra secreto e por isso ele estava supostamente aposentado. Enquanto isso, ele podia trabalhar nos seus projetos que consistiam em analisar e usar engenharia reversa em vários aparelhos, inclusive aviões e helicópteros que eram recuperados de outros países, e assim construir equipamentos mais modernos e avançados.
Segundo os relatos do seu livro, em 20 de julho de 1961, ele foi chamado ao escritório de Arthur Trudeau, onde ele recebeu vários documentos surpreendentes que mostravam tecnologia de uma nave alienígena que havia sido capturada após uma queda em Roswell em 1947. Inclusive, esse mesmo documento afirmava que haviam 4 seres humanoides capturados naquela data. Ao retornar ao seu departamento, o Philip recebeu vários armários de arquivos contendo inúmeros relatórios que afirmavam que seres de outros planetas visitavam a Terra já há muitos anos e que havia uma preocupação com a segurança da população caso esses seres quisessem invadir o planeta, agissem de maneira hostil. Pensando nisso, o Philip, que era um homem muito renomado, foi designado para fazer a engenharia reversa nesses objetos, com a finalidade de conseguir obter a mesma tecnologia que esses seres. Imediatamente, todos esses documentos fizeram com que o Philip recordasse da sua experiência misteriosa na base de Fort Riley em 1947. O objetivo principal desse setor que ele trabalhava era aumentar o poder militar americano, e para isso ele teria tudo o que precisasse: dinheiro e apoio do governo e mais tudo o que ele achasse necessário, além disso, desde que ele cumprisse a sua função. De acordo com o Philip, ele recebeu também alguns artefatos alienígenas, que eram do caso Roswell, supostamente. Um pedaço de tecido metálico que era super forte, que ele pôde concluir que era algum material usado para proteger os pilotos humanoides e até mesmo era usado em partes da construção de suas naves. Um tubo semelhante a uma caneta que disparava uma luz vermelha abrasadora, que ele pôde concluir que seria um objeto cirúrgico de precisão, ou também poderia ser usado como uma arma, pois era capaz de abrir um buraco na parede, e um objeto semelhante a uma coroa, que, de acordo com os relatórios militares, seria algum tipo de aparelho usado para transmitir os pensamentos e controlar o objeto voador, um tipo de interface de controle mental. Havia também um conjunto de circuitos em miniatura, semelhante a um microcircuito, um cabo flexível com vários microfios que podiam transmitir luz pelo seu interior e uma lente que permitia que qualquer pessoa enxergasse no escuro, que tinha um formato semelhante aos olhos dos humanoides. Ainda segundo Philip, um dos mais importantes cientistas do mundo também teve acesso a esse conteúdo. Um homem chamado Werner von Braun, um engenheiro alemão que desenvolveu a tecnologia de foguetes para os alemães e os americanos, além de Robert Oppenheimer, conhecido como o pai da bomba atômica. Esses 2 cientistas também tiveram acesso ao local do incidente. O Philip recebeu autorização para montar a sua própria equipe, e ele poderia colocar qualquer pessoa que ele quisesse, até mesmo de outras nacionalidades como alemães. Depois de alguns anos, o Philip teve sucesso em analisar objetos e conseguir usá-los para desenvolver tecnologias que mudaram o mundo para como conhecemos hoje. Supostamente, através desses estudos, foram criados coletes à prova de balas, usando um tecido metálico que foi encontrado no local. O tubo semelhante à caneta foi usado para criar lasers, usado, por exemplo, hoje em dia em cirurgias para cortes de tecido com precisão e para dispositivos de rastreamento com a mira laser para aeronaves militares e também usado atualmente no feixe de acelerador de partículas. O cabo com vários microfios que transportavam a luz foi usado para criar a fibra ótica, um filamento flexível e transparente que é utilizado como condutor de luz, imagens, impulsos codificados, mas principalmente para a internet. O conjunto de circuitos em miniatura serviram como inspiração para criar circuitos eletrônicos integrados, hoje em dia conhecidos como chip, microchip e nanochip, e compõem quase todos os aparelhos eletroeletrônicos e dispositivos digitais que temos hoje em dia. A lente que permitia enxergar no escuro foi usada para criar óculos de visão noturna. O livro do Philip rapidamente se tornou um best-seller, chamando a atenção em nível internacional, principalmente pelos conspiracionistas que defendiam que o governo americano esconde a verdade sobre seres extraterrestres. Durante uma sessão de autógrafos, 5 coronéis
teriam aparecido e confirmado em público que os relatos do livro eram verdadeiros, dando ainda mais credibilidade às histórias de Philip Corso. Nesse mesmo ano, ele deu várias entrevistas falando com propriedade sobre os assuntos considerados extraordinários relacionados a Roswell e a Área 51. Alguns desses assuntos permanecem sendo estudados até hoje por pesquisadores ufológicos. Os céticos afirmam que o livro seria somente uma história de fantasia ambiciosa de um oficial da inteligência com idade avançada, inclusive apresentando o fato de que a maior parte do que foi alegado por ele em suas descobertas não contém documentos oficiais para serem provados. Mas o Philip disse que esses documentos eram ultra secretos e que ninguém conseguiria ter acesso a eles se não fosse com autorização especial. Então era evidente que nenhum cético vai conseguir acessá-los. O livro do Philip influenciou várias gerações e até hoje é levado a sério até mesmo por pessoas influentes que estiveram ou ainda estão no poder na área do governo, como por exemplo o ex-ministro da Defesa do Canadá, Paul Heyler, que após ler o livro passou a investigar mais sobre esse assunto. Para os ufólogos e conspiracionistas, o Philip realmente teria sido o homem responsável por ter inteligência para entender uma tecnologia de outro planeta a ponto de transformá-la em coisas do uso comum de hoje em dia. E se não fosse por ele, parte dos aparelhos que temos hoje não existiriam ou ainda estariam em desenvolvimento. O Philip faleceu em julho de 1998, aos 83 anos. Ele sofreu um ataque cardíaco, mas ele sempre afirmou que o que ele tinha escrito era real. Porém, até hoje, o caso de Philip Corso ainda é considerado controverso, embora todos concordem que, de fato, a época que ele alegou fazer suas descobertas eram coerentes com a invenção dos produtos citados. E ele sempre foi um oficial da inteligência muito renomado, que não teria motivos para inventar algo que pudesse sujar a sua carreira, considerada impecável e honrosa. Obrigado por assistir até aqui, por enquanto é só, e até mais.